Estamos com problemas técnicos. Super técnicos. Boa noite a todos, bem-vindos. Quem for entrando aos poucos, quem for assistir depois essa live. Hoje nós vamos conversar com a Ângela Fusaro. Eu vou pedir para a Ângela se apresentar para a gente depois, em seguida, entrar no nosso tema, campo morfogenético e ancestralidade. Pode se apresentar para a gente, Ângela? Okay. Bem-vinda. Então, obrigada pelo convite. Eu sou terapeuta xamânica, né? Trabalho com terapias vibracionais, tarô, e trabalho bastante também, faço um trabalho bem interessante, que é com a ancestralidade feminina, né? No sentido de não tem a ver exatamente com o sagrado feminino, é uma outra proposta, né? Por acaso é o feminino, mas é a cura do feminino através desse olhar para o campo mórfico, né? Esse olhar para a ancestralidade, né? E que tem a ver muito também com o trabalho que eu faço e da forma que eu trabalho, que é com o entendimento do xamanismo, né? Então, todas as coisas que eu venho fazendo ao longo do tempo, e depois de conhecer o xamanismo e tal, tem sempre essa vertente, né? Dessa conexão com o todo, né? Com a natureza, com todos, com tudo aquilo que foi criado pelo grande espírito. Então, tudo que eu faço hoje em dia tem sempre essa ideia que vem do xamanismo, que foi o meu grande concentrador de tudo que eu vim estudando ao longo da minha vida inteira, né? E encontrei no xamanismo, e evidentemente que o xamanismo vai falar de ancestralidade, né? Se a gente vê os povos originários e tal, o quanto eles olham para a sua ancestralidade, o quanto a ancestralidade para eles era uma coisa importante, e como agora, né, nas terapias mais contemporâneas e tudo, e a neurociência e tudo isso, né, e a biologia e tudo isso, começa a olhar para isso como não mais uma coisa de uma ideia. Não é uma ideia. Está aí provado, né? A gente entende os campos mórficos, enfim, todas essas coisas que são comprovadas pela biologia hoje em dia, né? Então, é bem interessante, novamente, voltando a ser o que nunca deveria ter deixado de ser, né? A junção da espiritualidade, ou seja, do autoconhecimento, de entendermos quem somos, e a ciência, né? Então, agora elas começam a conversar mais juntinho, né? Coisa que nunca deveriam ter deixado de ser, né? Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Gratidão. E no seu trabalho, assim, você pode trazer experiência do que você vê dentro da terapia, que faça correlação para o pessoal entender desse campo mórfico junto com a ancestralidade, na repetição de padrão, do que nós podemos... eu percebo assim, que nós temos que ter a consciência e assumir essa consciência de romper com esses padrões que se repetem, né? E promovendo essa cura e assumindo a nossa consciência de não ter que ficar vulnerável a esses padrões que estão nesses campos mórficos. Você pode trazer assim um pouco da sua experiência, dessa cura que se faz nesse movimento que você trabalha muito com o público feminino, né? Também, não só, mas também. Os dois, né? É porque você me conhece, quer dizer, o trabalho que vocês fizeram comigo e tal foi exatamente o feminino ancestral, né? As guardiãs do feminino ancestral. Então, assim, eu não estou vendo vocês, é assim mesmo? Vocês tiraram você da tela só para saber se... Não, a gente colocou para você ficar no... Não, bota para a gente falar. Tá bom. Deixa assim, que eu prefiro... Senão eu fico falando para eu mesma, né? Eu prefiro... Dá uma coisa estranha, né? Estamos testando aqui. Então, é claro que, quer dizer, quando vocês fizeram o feminino ancestral, vocês entenderam o processo da ideia do que é esse trabalho.
Por acaso, o meu trabalho é com o feminino, mas essa ideia dos campos morfogenéticos ou campo mórfico não é só do feminino, evidentemente, né? É porque o meu trabalho é direcionado para o público feminino nessa questão. No resto das coisas que eu faço do xamanismo, não tem a ver só com as mulheres, evidentemente, que fique bem claro isso. Mas o trabalho com a ancestralidade e com os campos mórficos, eu trabalho somente com o feminino, que é nesse trabalho das guardiãs do feminino ancestral, né? Que tem a ver com uma coisa que a gente, quer dizer, que já existia desde 1920, mais ou menos, e tal, que já se falava dos campos mórficos, mas foi o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, né, que trouxe mais recentemente e desenvolveu essa ideia, né, foi pesquisando e desenvolvendo essa ideia do que são os campos mórficos, né? Então, quer dizer, eu não sou bióloga, não vou falar tecnicamente da coisa, mas é tudo como eu compreendo e tudo como é que eu vejo os resultados disso acontecerem. Então, isso é o mais bacana, né? E hoje em dia a gente vê muito se falar dos campos, né? Do campo. Então, o campo na constelação familiar, o campo no alinhamento energético, que são nada mais, nada menos do que a conexão com esse campo mórfico, que, na verdade, é um campo das informações, também chamado do campo das informações, né? Existe, evidentemente, o campo mórfico de cada um, de cada pessoa, ou seja, a informação de tudo que vem antes dela, né? De todas as pessoas, de todos os antepassados, de toda a sua descendência, está tudo ali, tudo inscrito nesse campo sutil, nesse campo eletromagnético, no campo mórfico, seja lá como é que a gente quer chamar isso, né? Mas então, fica tudo inscrito nesse campo mórfico. Existe o nosso, cada um tem o seu, e existe também aquilo que o Jung chamou de inconsciente coletivo, que é também chamado de campo búdico, né? Quer dizer, que é, na verdade, todas as informações, o registro de tudo que se pensou, tudo que se fez, todos os comportamentos que tiveram. Então, existe isso no macro, para o coletivo, e existe isso no pessoal, né? Então, eu não sou eu somente. Sim. Eu sou eu com todas as informações de todos que vieram antes de mim. Então, o trabalho que eu faço com o feminino é exatamente romper com o padrão repetitivo das dores do feminino. Porque eu compreendo que existe uma necessidade energética no planeta, no universo, no cosmos, não sei exatamente aonde é que isso fica, mas do equilíbrio do feminino e do masculino dentro de cada um. Então, a gente precisa, enquanto mulher, equilibrar esse nosso feminino para que a gente se equilibre. Assim como os homens também têm a necessidade de equilibrar o feminino dentro deles. Né? Então, assim, existe essa necessidade de se equilibrar. E o resgate da mulher, da força dela, da força do espírito, do arquétipo, do que é a mulher, né? De ser a receptiva, de ser a curadora, de ser a intuitiva. Isso faz parte do arquétipo da mulher, que não é melhor nem pior do que o homem, não tem essa discussão, né? É somente complementar, é somente diferente. Como tudo, né? Tudo é dual, tudo tem a sua polaridade, né? Que é o equilíbrio dos opostos. Eu preciso dos dois lados. Então, eu preciso de um masculino equilibrado, assim como eu preciso de uma mulher que compreenda e tenha entendimento de que espírito é esse que se chama o espírito feminino, né? O que é isso? Então, é esse trabalho que eu faço, e para mim, essa visão morfogenética, né? Essa visão nossa do quanto não somos só nós, né? E não é a nível de DNA, quer dizer, isso também acaba rolando, né? Mas de quanto essas informações são tão importantes e
totalmente, na maior parte do tempo, absolutamente inconsciente, né? Sim. Todos os padrões, né, eles estão muito inconscientes, os padrões disfuncionais, né, que a gente tem, de sentimentos, eu vejo muito exatamente isso que você falou, tá no inconsciente, a pessoa ela só toma consciência quando ela quer entender aquela dor, né, através daquele desafio, que eu acho que a maioria das pessoas vão pela dor, né, são impulsionadas por algum sofrimento que ela quer entender e vai buscando essa cura para sair desses padrões disfuncionais do campo e gerar uma nova informação para os descendentes, eu penso assim, né? Para outras gerações, o campo, a gente melhorar o campo. Com certeza. Porque o que acontece é que existe uma necessidade primal, assim, animal, sabe? Eu sempre digo que somos um animal, né? Na verdade, né? É um outro modelito, mas somos um animal. Então, eu sempre, a minha impressão, assim, eu sempre faço um comparativo com a necessidade que um animal tem de pertencer a um grupo, de pertencer a uma matilha, né? Por quê? Porque ele se sente mais protegido. E aí vem as constelações e tudo dizendo que o ser humano tem uma necessidade de pertencimento. Então é quase quase não, é absolutamente instintivo a nossa necessidade de pertencer. E para que eu pertença a algum clã, que eu pertença a alguma matilha, algum grupo, eu preciso ser igual. Né? Então, quando eu preciso ser igual, como eu não sei que aquilo é uma informação, ou que eu não tenho ainda consciência, porque depois que você tem consciência, né, você começa a dizer, opa, o que é isso? Que eu nem acho isso, mas estou fazendo assim. Né? O que me impulsiona? Né? Eu estou reagindo ou eu estou agindo? Né? Muitas vezes não, 95% da nossa vida a gente reage a essas informações que estão no campo mórfico. Então, a gente é muito menos a gente e muito mais todos que vieram antes. Né? Então, assim, cara, é tomar consciência e cada vez que alguma coisa vier, eu parar para pensar, tomar consciência se aquilo é meu ou se é simplesmente um hábito, que é exatamente através dos hábitos que as coisas mudam desse jeito, né? Sim. E o Então, legal... Não, só para fechar aqui, que eu acho que é bem ilustrativo para quem não compreende muito bem o que é o campo mórfico, né? Que tem o que eles chamam da teoria do centésimo macaco, que eu acho que ilustra bem isso aí, mas que dizem que não é verídica, né? Tem gente que diz que isso é de fato, mas dizem que isso é hipotético, né? Não sei. Então, que era uma ilha no Pacífico que era povoada por macacos, por uma raça de macaco X lá. E aí, toda essa macacada dessa ilha, eles comiam batata, que eles arrancavam da terra e comiam a batata com terra e com areia e tudo, ia de qualquer jeito, né? Aí, um dia, uma macaca caiu uma batata no mar, ela lavou a batata e começou a comer. E, evidentemente, que ela percebeu que a batata era mais gostosa sem areia do que com areia. Então, ela começou a lavar a batata. E aí, a mesma macacada, só que do outro lado da ilha, eles começaram a perceber que eles também lavavam a batata. Aí falaram, ué, eles não lavavam a batata, agora começaram a lavar a batata como os outros lá do outro lado. Tá, vai ver que um macaquinho veio para cá, ensinou os macacos e, por repetição, começaram a fazer igual. Qual foi o espanto deles? Que numa outra ilha, sei lá, 300 quilômetros daquela ilha, é impossível que um macaco daquela ilha tivesse chegado naquela outra, a mesma raça, a mesma espécie de macaco começou a lavar as batatas. Então, eles entenderam o campo mórfico, é o campo da informação da espécie.
Então, assim, não tem um campo mórfico de um animal ou de um ser interferindo num outro campo mórfico. Quer dizer, evidentemente que existem animais que são capazes perfeitamente de entender e compreender o seu campo mórfico, o campo. Tanto o trabalho dos cavalos com as constelações familiares, né, com as constelações, com o trabalho sistêmico, em que o cavalo representa um ser, uma pessoa que tem a ver com aquele cliente que está ali sendo cuidado. Então, assim, mas ele não interfere no campo. Ele sente o campo, mas ele não interfere, né? Então fica muito, muito claro isso, como a nossa espécie, ela vem trazendo cada um os seus registros, as suas memórias, as suas informações, né? Então, de repetição de padrão. Então, isso é muito sério, né? Porque a gente tem que ter esse potencial de consciência, como vocês se chamam assim, esse potencial de consciência de entender isso é meu ou de alguém. Isso eu posso mudar, então. E quando eu mudo, eu libero, eu mando uma outra informação para o campo mórfico. Então, a partir daí, as pessoas que virão depois de mim não terão mais a necessidade de repetir aquilo. Sim. Então, é maravilhoso. É maravilhoso. E o que eu acho assim, muito interessante é como que essas informações disfuncionais, elas atravessam os corpos inferiores, né? Corpo físico, corpo mental, corpo astral. E assim, trazendo até como exemplo, no meu caso, quando eu fiz o trabalho com você, eu estava com dificuldade de engravidar e repercutiu no meu corpo físico informações de aborto da minha ancestralidade. Exatamente. Então, o pessoal também ter clareza o quanto é profundo, né? E atravessa o campo mórfico, ele atravessa os corpos que estão aqui densificados, né? Com o nosso corpo físico, o físico que densificou para se formar matéria, e vem atravessando os nossos corpos, o corpo mental inferior, o corpo emocional também inferior, que é o corpo astral, e o nosso duplo etéreo. Então, os quaternários inferiores é que ficam com estas memórias. Porque os outros superiores a gente nem tem acesso direito, o máximo que a gente chega ali é no búdico, que a gente pode dizer que seria o inconsciente coletivo, né? Onde estão todas as informações, tudo está inscrito ali de alguma forma, né? Então, assim, é isso mesmo, quer dizer, é sempre do campo sutil, né? Por isso que essas informações, elas ficam no campo sutil mesmo, né? É sutil o negócio, né? Então, mas é muito lindo, né? Quando você toma consciência. E aí é uma coisa muito interessante, porque quando você começa a perceber, né, que essas coisas que você faz ressonância mórfica, né? Porque o que acontece quando você começa a repetir alguma coisa que alguém antes de você repetiu, é por ressonância. Eu me vejo lá, então eu vou lá e capturo aquilo para mim, tipo assim, por amor a você aí atrás, oi vovó, bisavó, tataravó, quitavó, sei lá o quê, oi vovós, né, ou vovôs, né, por amor a vocês eu faço de novo, eu sofro por vocês, eu não engravido mais por vocês, eu me puno por vocês, eu me culpo por vocês, né? Então, quando você toma consciência de que aquilo não é seu, é uma libertação que acaba aonde? No teu corpo físico, claro. Porque a gente já sabe que as doenças não são hereditárias. O que é hereditário é o comportamento. Quer dizer, cada doença é gerada por um tipo de comportamento. Sim. Se você começa a se comportar igual, a doença provavelmente vai ser a mesma, né? É a mesma linhazinha que você vai seguindo, assim, vai unindo os pontinhos e vai chegando no mesmo lugar, né? Então, assim,
quando você realmente começa a assumir que o que eu preciso ver da minha ancestralidade, primeiro, você abre um canal da compaixão por tudo que aconteceu com quem não soube fazer diferente, né? Que não souberam fazer diferente, foi assim, né? Então, é como a gente entende, a gente tem que aceitar a forma como eles fizeram, mas não é por causa disso que a gente precisa fazer igual. Eu posso dizer, ó, vovô, vovó, eu amo vocês assim como vocês são, tendo feito isso que eu não concordo, eu não julgo, porque foi o que vocês conseguiram, foi o que vocês deram conta de fazer, né? Agora, tô liberada para fazer diferente, certo? Então, assim, aí eu assumo a responsabilidade pela minha vida, de fato. Porque aí eu não vou culpar ninguém que veio antes de mim, o papai, mamãe que fizeram isto, por isso eu sou assim. Não, você é assim porque ainda não entendeu a sua natureza de fato. Porque ainda não entendeu que você é o que você é, porque eles foram o que foram, sim. Mas que você pode fazer diferente, porque esse é o livre-arbítrio. Senão, quem seríamos? Seríamos, não tem jeito, vocês vão ser o que eles foram. Não é verdade, né? Então a gente está aí, você mesmo, né, Tatiane? Você mesmo percebeu como, quando você tomou consciência, ou quando o teu corpo, porque a gente trabalha muito com o corpo, né? Fazendo coisas, sentindo coisas no corpo. Sim. Quando o teu corpo compreendeu e liberou alguma coisa que você não precisa nem necessariamente saber o que foi. Porque a tua inteligência sabe, o teu corpo sabe. Aí você ficou liberada para fazer o que você, nesta encarnação, deveria fazer, né? Então, é muito lindo, porque é se responsabilizar pela vida, não adianta ficar reclamando de quem foi, seja então diferente. Tem muita gente, né, que fica falando mal dos ancestrais e tal. Cara, faz diferente então, né? Se não gostou do que eles fizeram, faça você diferente, né? Então, é muito lindo isso, porque te faz você colocar o pé no chão e fazer a tua vida sob sua responsabilidade, de mais ninguém. Erros, acertos, derrotas e vitórias. Entendeu? Sim, é mudar a vibração, né? Mudar a vibração mental, emocional, para poder conseguir cultivar coisas, situações diferentes dentro daquilo que se fez, não precisa mais ter aquela colheita disfuncional, né? Claro. Um novo plantio, assumindo essa responsabilidade. Eu percebo assim, né? Assim como você falou da ancestralidade, pegar o que é bom e deletar e limpar a sujeira, né? Porque estamos evoluindo num sentido de perceber a vida de maneira diferente. É isso que eu percebo. E buscar quebrar a crença limitante de que a terapia não é mais complementar, né? Alternativa, é integrativa. Né? A gente falou sobre isso, né? Que é integrativa. E as pessoas buscarem essa funcionalidade de agregar na psique novas informações e estar aberto a esse novo que está só crescendo. Eu vejo muito isso. Muitas pessoas estão abertas, mas a gente ainda precisa de impulsionamento para mais pessoas se permitirem estar em contato com essa informação, com esse conhecimento. Porque muita gente, né, Tati, acha que você enveredar pelo mundo da espiritualidade é entrar para uma religião qualquer. E não tem nada a ver. Tem nada a ver. A espiritualidade é autobusca, né? A espiritualidade, porque espíritos já somos. Somos espíritos encarnados. Então, assim, o que é difícil para a gente, na verdade, é porque somos seres sutis tendo que viver na matéria. Então, a nossa grande dificuldade é lidar com a matéria, porque espírito já somos, né? Então, quando se fala, eu quero buscar a espiritualidade, muitas vezes as pessoas até se afastam disso
porque ficam achando que é fazer parte de alguma religião. Não necessariamente, também, mas não necessariamente, porque a busca da espiritualidade é a busca do seu espírito interno, da força do seu espírito que pode tudo, da força do seu espírito que é capaz de amar, né? Somos o núcleo primário, né? Que somos fragmentos da alma do Criador. Pura e simplesmente somos luz, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui nada mais é do que buscar a espiritualidade, que é barra autoconhecimento. Sim. Então, quem eu sou, o que me falta, o que eu vim fazer aqui, olhar para as suas sombras, né? Olhar para as suas sombras, né? As sombras dos antepassados, olhar, entender isso, e não é eu perdoo. Não perdoa nada, porque você não é melhor do que o outro para perdoar nada. Você não perdoa. Você sempre simplesmente diz assim: sinto muito de ter julgado por aquilo que eu não sabia fazer. Agora eu posso fazer diferente. Eu sinto muito por não ter compreendido que você não conseguiu fazer diferente. Que é o julgamento que a gente tem. Ah, não devia ter feito, porque se fosse eu, deveria ter feito. Assim, então faça. Não fica dizendo o que ele poderia ter feito, porque se a pessoa não fez, é porque ela não podia, né? Sim. Então, assim, levar a gente a um lugar de mediano, não ficar se achando melhor do que o outro, ou julgando porque isso, porque aquilo, entendeu? Recolha a sua insignificância, que é melhor. Temos uma pergunta aqui, Ângela. Diga. A Márcia Loureiro está te perguntando: as doenças se repetem em várias gerações? Como entender? Por causa dessa relação com o campo mórfico, na verdade, porque já se entende hoje que o novo olhar, que já existe uma nova ciência, né, que se chama epigenética, né, que está além da genética, né, que fala além da genética. Então, assim, por exemplo, um comportamento diferenciado, por exemplo, faz com que você mude o núcleo da sua célula. Você, a pessoa, nós somos co-criadores da nossa doença e da nossa saúde. Então, quando a gente, através do campo mórfico, entra em ressonância mórfica, ou seja, se identifica com alguma coisa que veio lá atrás, mesmo sendo inconsciente, a tendência é de você construir dentro do seu corpo, porque as suas células começam a perceber a mesma coisa que aquelas células de quem veio antes de você percebeu e criou aquela doença. Você vai fazer a mesma coisa. Então, está nas suas mãos construir a sua saúde. Dizer, célula, isso aqui não é meu. Identificar quem foi na sua família, o que dor que trouxe aquela doença, que culpa trouxe aquela doença para aquela pessoa. Será que eu me culpo igual? Será que eu me comporto como aquela pessoa também? Né? Então, assim, não estamos fadados a ter a mesma doença dos nossos ancestrais, dos que vieram antes. Não estamos fadados, entendeu? Então, não adianta, porque minha mãe teve câncer de mama, eu vou pegar e tirar o... É igual a Angelina Jolie, ela vai ficar oca por dentro, porque a mãe se comportou de um jeito, então, não sei o que, aí tira as mamas. As mamas. Depois, então, tira o útero também. Aí, então, daqui a pouco ela vai ter acabando tendo alguma disfunção em algum outro lugar se ela continuar se comportando da mesma forma. Né? Quantas pessoas reincidem na doença? Por quê? Porque elas não curaram, não curaram o motivo pelo qual ela ficou doente. Então, ela reincide. E quantas pessoas, por exemplo, que se curam de uma doença que os médicos dizem, meu Deus do céu, era impossível se curar. Por quê? Porque ela acreditou no fundo do coração dela, mesmo que inconsciente, que ela não precisava mais repetir aquela doença de alguém que veio antes. Ficou respondida a pergunta para a Márcia?
Márcia, responde aqui. Ficou ótimo. Ficou. O epigenoma, né, tem muitas pesquisas. Eu também sou, assim, buscadora desse conhecimento e vejo o quanto que está avançando em todas as áreas, dentro da psicologia, da biologia, estão se falando muito da epigenética, muito mesmo. E eu fui fazer um check-up no médico e acabou que a gente comentou sobre a epigenética, o ginecologista, e ele falou que numa palestra que ele falou assim, você é o que o seu filho vai ser o que você é. E aí vários casos que ele falou de pessoas que recebem, mulheres que fazem ovodoação, como que o filho nasce parecido com a característica da mãe, que não é biológica, mas ela gerou aquele filho com tanto amor, tanto carinho, mudou aquele padrão daquele óvulo que foi doado e nasceu com a característica da mãe que foi geradora, que não era o óvulo dela. Então, assim, tem muitas experiências que o padrão, né? É o padrão mental, através de sentimento, de você... Onde as pessoas que convivem com você, o ambiente que você foi criado, foi educado, de que forma as programações foram feitas quando você era pequenininho, né? Então, tem tudo, quer dizer, a epigenética começou a ter um boom mesmo, né? Quando eles perceberam que gêmeos idênticos, portanto, com a mesma cadeia de DNA, mas educados e convivendo com famílias diferentes, por exemplo, durante a guerra, né, que irmãos gêmeos foram afastados, perceberam que, por exemplo, um continuava com os pais biológicos e outro foi afastado, foi para não sei aonde. Nunca conviveu com os pais biológicos, não sei o que era. Então, eles, em princípio, deveriam ter a mesma doença, né? Então, só que não. Aquele que foi criado pelos pais biológicos, a tendência teve hipertensão, o que o pai tinha, o que a mãe tinha, não sei o quê. O que não foi criado pelos pais biológicos não tinha nada disso. Isso começou mas é igual. Por que não tem? Não tem porque o núcleo da célula também reconhece não só a genética que você herda, não só a genética, mas sim os padrões de comportamento que vão acontecendo enquanto você vai crescendo e os padrões de comportamento que acontecem mesmo depois de você mais velho, porque você pode mudar o padrão celular a nível celular. Quantas pessoas se curam desse jeito? Mudam a célula, né? Mudam o padrão lá da célula, da núcleo da célula, enfim. Sim, então, eu gosto muito desse... Eu acho, assim, interessantíssimo. Gosto e trabalho também com esse tema da epigenética. Sou apaixonada. Também, gosto muito. Ó, Maria José Constantino Barbosa mandou um oi aqui para você. Oi, Zezé. Tá com saudades, adora essa querida mestre do coração. Eu também, Zezé. Beijo grande. O pessoal está gostando aqui, tá elogiando você, viu? Live maravilhosa. Mas uma pergunta também, assim, para a gente poder refletir juntos nessa live. Eu acredito também, vê se você concorda, que nós temos que quebrar aqueles rótulos, né? Que fulano é igual, as pessoas puxam muito o comportamento disfuncional, porque a minha filha tem 3 anos, né? E eu vejo repetindo muito o padrão disfuncional no meio que se circula, onde tem crianças, principalmente, reforçando o que é negativo. Aí vai crescendo, recebendo, é muito levado, é hiperativo, nossa, e só a parte negativa o que prevalece. Então, eu acho que nós temos também que quebrar culturalmente esses padrões pela fala, né? E isso eu estava lendo hoje, e isso é impressionante, porque quanto mais se a gente compreende que existe um inconsciente coletivo, um campo mórfico coletivo, um campo búdico, onde ficam registrados todos os pensamentos que você teve,
forma pensamento, todos os pensamentos, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você pensou, mas não disse, entendeu? Está tudo registrado. Então, quanto mais a gente vibra, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente fala e materializa essas palavras, ou materializa esse tipo de visão, mais você manda essa informação para o inconsciente coletivo e mais as pessoas capturam aquela ideia. A gente sabe disso. A gente sabe que uma coisa criada aqui, ela pode ter uma pessoa, sei lá, no Alasca, que fala assim, caramba, eu tive o mesmo insight. Por quê? Porque capturaram a mesma coisa do mesmo lugar. Então, quanto mais ódio, mais você gera ódio nesse campo e as pessoas vão capturar isso. Quanto mais você começa a colocar esse padrãozinho, mais isso fica lá. E isso vai acabar fazendo ressonância mórfica no seu campo mórfico particular e você vai pegar aquilo ali. Porque foi de vovô, porque vovó falou, porque mamãe disse, porque priminha falou. Tudo isso, né? Isso vai ressonando e a gente vai trazendo aquilo como se fosse nosso. Então, isso é uma loucura. Hoje eu vi uma coisa muito linda, me mandaram pelo WhatsApp, era esse tipo de construção que a gente tem que ter para que sejam essas informações que sejam geradas não só no campo do inconsciente coletivo, como no campo dos nossos descendentes, né? Então, por exemplo, era um rios ou alguma coisa assim, de uma mãe com um filhinho de Down, filho com síndrome de Down, uma gracinha, o menino devia ter o quê? Talvez uns 4, 5 anos. Um vídeo lindo, assim, que ela falava só assim, então, quando você nasceu, disseram para a mamãe que você ia ser o quê mesmo, hein? Ele, que eu ia nascer com síndrome de Down. Aí ela dizia, nossa, que lindo! E síndrome de Down é o quê? O síndrome de Down é aquele menino lindo, que tem a orelhinha curtinha, que tem o olhinho redondinho, que tem... E o menino que tem a boca não sei o quê, que tem não sei o que lá. Falando da síndrome de Down, daquilo que a gente diz características, né? Da síndrome, como se fosse a coisinha, como se dissesse, ela tem um cabelinho encaixadinho, ela tem um olhinho azulzinho, e o menino estava encantado de ser Down, de ter síndrome de Down. Então, lindo, assim, o jeito que ela falava. O que foi que o médico mesmo falou para mim, hein? Aí ele repetia, Raquel, você, dizendo o nome dela, como se imitando o médico, né? Raquel, você vai ter um menino com síndrome de Down. E o que a Raquel fez, filho? Ela ficou muito alegre porque eu ia ser muito especial. Quer dizer, é esse tipo de fala que tem que ter para tudo. Sim. E a gente iria ser mais feliz, né? Porque o estigma é feito disso. Como é que se cria? Como é que se criam os grandes avatares? Como é que se criam os grandes orixás? Como é que se criam aquele que cura? Como é que é? É porque você vai lá e pensa nele, porque você vai lá e pensa nele, porque você vai lá... É tanto pensamento que é sutil que acaba se materializando ali. Né? Então, você vai colocando, impregnando aquilo de energia, que aquilo acaba se materializando. Nós somos energia compactada. Então, é a mesma coisa. Quanto mais eu penso uma coisa, quanto mais eu falo daquilo com um lado bacana da coisa, mas não é para ser caricato, entende? Uhum. Não é para ser caricato. É para compreender que nas diferenças somos todos iguais, entendeu? Sabe? Nós somos potencialmente co-criadores, né? O tempo todo. Nós não somos um fragmento da alma do Criador? Então, nós somos o quê? Co-criadores e responsáveis pela nossa vida. Ele deu isso para a gente. Ele deu essa força para a gente. Quer dizer, tem gente que reclama, né? Mas quis comer a maçã, agora aguenta. Não quis comer a maçã do conhecimento, agora aguenta. Porque se fosse não ter escolha,
como são muitas criaturas, né, que foram criadas pelo Criador, não tem escolha, né? Não tem escolha no sentido, um leão, ele vem para ser o leão, cara. Vai cumprir o papel de leão. Ele não chega na metade da vida dele e diz assim, agora eu quero ser um macaco. Estou afim de ser macaco, gente. Cansei de ser leão. Cada coisa na natureza vai ser o melhor que ela veio para ser. Só que a gente, quando a gente comeu a maçã, que a gente teve a possibilidade de ter o conhecimento, né? A gente, na verdade, optou pelo livre-arbítrio. Sim, né? Aí que vem a história do desbloqueio das hélices, DNA, raça. Pois é. Aí a gente escolhe ficar doente, aí a gente escolhe se dar chibatada o dia inteiro, né? A gente escolhe ficar doente por vários... Nossa, como somos seres complexos. Eu tenho a impressão que Papai do Céu, quando estava fazendo a gente... Por isso que ele demorou 7 dias. Cara, não é 7 dias para inventar a gente. Não é possível, porque somos seres muito complexos. Muito maravilhosamente complexos, né? E somos de uma nuance, né? Que cada um veio com uma impressão digital. Olha quanta coisa ele fez, gente. Não tem ninguém igual ao outro. Então, como é que você pode julgar dizendo que fulano tem que ser igual a mim, tem que agir igual? Não tem. A impressão digital é diferente. Então... Aureni de Oliveira Macedo está agradecendo a Ângela, esta nobre mestre do alinhamento energético Tarô dos Guardiões e outros. Minha aluna também. Fala um pouquinho para a gente do seu trabalho com os guardiões. Quem tiver curiosidade de saber. Então, o trabalho com as guardiãs do feminino ancestral, né, que é como é chamado esse trabalho do feminino com a ancestralidade, ela me surgiu através do grupo de guardiões, né, de uma terapia que chama-se terapia do alinhamento energético, que tem uma egrégora que chama dimensão de consciência crística, né, que é a força espiritual que dá suporte a essa terapia do alinhamento energético, que é uma terapia xamânica, né? E dentro dessa terapia existem os guardiões, que são frequências de luz, que cada uma vibra numa frequência, nos ajudando nas questões com as quais elas vibram, no equilíbrio de questões, né? De toda a espécie. E dentro desse grupo de guardiões, que são 48 dentro das lâminas sagradas que eu canalizei as imagens, né, que hoje em dia é um baralho, né, cartas, né, existem 8 mulheres. E foi muito intuitivo isso, né, porque eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com mulheres. Eu não sou um protótipo de uma mulher, assim, eu não sei usar batom, eu não gosto de laço, eu não sou, assim, tipo uma pessoa feminina, né? Assim, eu não sou fofinha, né? Então, assim, eu não tenho esse protótipo, assim. Mas todo mundo dizia, você devia trabalhar com feminino, eu não entendia o que feminino era esse. Né? Porque, para mim, quando falava, a deusa, cara, eu estou muito distante de ser Deus. Aliás, eu não gosto de nada que fique distante de mim. O dia que eu entendi que Jesus Cristo tinha sido um homem igual a mim, foi aí que eu religuei. Né? Antigamente eu estudava no colégio de freira e tal, então eu não me sentia ligada com ele. Eu só me senti ligada ao mestre quando eu entendi, caraca, o cara era muito doidaço, né? O cara era um reacionário, né? O cara inventou um monte de coisa, né? Falei, caramba, ele é igual a mim, né? Então, assim, isso é que eu acho que é essa ligação. Então, essa ideia de me colocar como uma deusa ou fazer uma reverência à deusa não era o lugar onde eu gostaria de estar. Eu não me sentia confortável com isso. Né? Porque eu não queria nem ser deusa, nem ter do meu lado uma deusa. Eu quero ter alguém que sente do meu lado. Por isso que eu falo, esses guardiões da dimensão de consciência crística, eu falo com eles como se eu estivesse falando com um amigaço. É brother.
entendeu? Então, e elas me vieram assim, um dia eu estava, sabe, meditando e tal, e de repente elas vieram assim, as 8 guardiãs, dizendo assim: a gente quer fazer um trabalho com o feminino. E sabe essa ideia, que vem uma ideia que você não sabe muito bem o que, que é? Eu não entendia muito bem, não estava fechando a ideia, né? Até que um dia, uma história que eu não vou contar, que senão vai ficar muito comprido, eu fui batizada dentro de uma linhagem, dentro do xamanismo, né, de uma cultura pré-inca, e eu fui batizada de Agdyapacha. Agdyapacha quer dizer mulher da terra. Aí eu entendi que feminino eu queria trabalhar. Queria trabalhar com a mulher, no resgate da mulher, das dores da mulher. Eu sei que o sagrado feminino faz isso também, mas eu não queria essa ligação de achar que eu estou trabalhando, sabe, com as coisas de plantar o sangue e tal, essas coisas da lua. Não tem nada disso. Tem através dessas 8 forças, que cada uma das guardiãs tem a ver com um chakra, cada uma das guardiãs traz uma cura de alguma coisa do feminino, né, porque são as 8 mulheres, e aí todo o trabalho me veio. Então, eu tenho que trabalhar com a ancestralidade. Eu tenho que trabalhar com o corpo, porque tem muita dança, porque tem muita coisa, tem muito toque, muita coisa assim, de eu quero sentir o que eu sou. Eu quero entender que mulher é essa. Eu quero me desconectar das dores dessas mulheres que vieram antes de mim. Eu quero agradecer a todas elas, porque elas moram em mim, mas eu quero delas aquilo que elas têm de melhor, para que eu possa ser uma pessoa, uma mulher mais plena, equilibrar masculino e feminino dentro de mim, para que as mulheres que venham depois de mim não precisem mais repetir padrões. Então, cada vez que vai um grupo, cada vez que 18, que é o que cabe, né? 17, 18 mulheres a cada encontro que a gente faz, rever quais são a quantidade de informação que a gente está mandando para o campo mórfico, de que nós não somos a dor, de que nós não somos só os abusos. Isso precisou ser feito, sabe lá por quê? Isso precisou que nós deixássemos que fizesse conosco. Ninguém faz aquilo que a gente não quer. De alguma forma, em algum lugar, como e para quê, a gente ainda vai entender. O fato foi que, porque a humanidade era uma matriarca. A humanidade não era patriarca, era matriarca. Então a gente precisa voltar para o equilíbrio, voltar para o caminho do meio. E para isso, eu preciso limpar memórias do meu campo, informações do meu campo, que eu ainda sou aquilo, porque eu não sou mais aquilo. Eu posso ser agora quem eu quiser ser, aquilo que eu vim para ser. Entendeu? Sim, muito bom. Muito bom. Eu sou apaixonada. Gosto muito desse tema, dessa linha de raciocínio, né? Acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho também. E a gente está nessa missão. Acho que todas as pessoas que se colocam nesse trabalho estão na missão de atrair pessoas que estão nesse movimento de cura, de autocura. Eu acho que nós estamos no tempo de assumir essa responsabilidade de se curar, né? Sim. De dentro para fora. Sim. E eu gosto muito do trabalho da Ângela, e falei com ela, né? Até ela tem uma frase, um texto inspirador lá no livro, não foi? Que eu escrevi, Despertar da Consciência, e eu vejo isso muito de perto, que é ali, quando eu fiz aquele trabalho lá no... Qual é o nome do sítio que você tem? Prana, Espaço Prana. O Prana. Foi assim, aquela camada da casca da cebola que se abriu, que nós somos várias camadas, e o importante é estar nesse movimento para poder conseguir chegar na potência do que nós somos. Né? Então, assim, eu vejo as pessoas, às vezes, com muito medo de tirando essas camadas, porque já está acostumado com aquela dor. Exatamente. O ideal é você enfrentar a dor, a sombra, né? E para poder enxergar além.
E eu vejo que o feminino, dentro dessa parte também energética, o quanto nós precisamos trazer a própria nutrição com a gente, né? Esse acolhimento. É muito bom. Então, quem estiver aqui assistindo, quem for assistir depois, o contato da Ângela no Instagram é a Ângela Fusaro, né, Ângela? Uhum. Tem uma página no Instagram, que tem o site, que tem todas as informações do contato para atendimento, para curso. Você dá curso das lâminas também, né? Do curso das lâminas, né? Faço curso de formação de alinhamento energético, trabalho com terapias sistêmicas também, né? Então, eu tenho um trabalho que é a união do alinhamento energético, que não tem nada a ver com alinhamento de chakras, tá, gente? É um trabalho xamânico de limpeza dos corpos energéticos, não tem nada a ver com alinhamento de chakras, né? Que é uma junção do alinhamento energético com as constelações familiares, que eu chamei de terapia sistêmica encaixe divino, né? Então, também é uma terapia sistêmica que tem a ver, vai ter a ver com o xamanismo, porque a terapia, o alinhamento energético tem a ver, né? É da linha do xamanismo e tal. Então, vários trabalhos. Eu sei que eu trabalho muito nessa linha vibracional mesmo, sabe? Então, para mim é o que me toca hoje em dia, sabe? Então, todas essas coisas assim mais sutis é o que me encanta realmente. Sim. Né? Deixa eu compartilhar algo aqui bacana aqui com o pessoal, que foi, eu fiz junto com a minha mãe na época essa imersão para fazer essa limpeza dessas energias, acho que foi no solstício da primavera, foi primavera. E o legal é que... Equinócio de primavera. Equinócio, né? Solstício é verão, certo? Equinócio da primavera. E o que eu achei assim, muito interessante na época é que eu já tinha o nome de filha, que seria Ellen, já tinha o nome de menina e menino. E quando eu cheguei do campo mórfico, e que eu ainda estava iniciando, estudando esses assuntos, quando eu cheguei, tinham 2 Ellen. E ali eu já entendi, falei, gente, 2 Ellen, ninguém sabia. E já estava fazendo a ressonância da cura naquela imersão. O interessante também, que na hora que você fez o trabalho com as guardiães, a que eu tirei era uma mulher que estava com uma barriga gestante, uma loira. Eu até lembro da imagem. Mãe de mim mesma, que chama. Mãe de mim mesma. E ali eu vi que eu estava fazendo a cura de mim mesma, da minha ancestralidade, mas eu assumindo a responsabilidade pelo que sou, pela minha vida, pela minha essência. Então, eu achei assim, fantástico a ressonância do trabalho de cura, porque eu já estava em um movimento, mas assim, complementando as curas, né? Daquilo que eu tinha que fazer. E para mim foi maravilhoso estar naquele momento ali, na partilha daquele grupo, e vi quanto realmente essa sintonia, vai o grupo que tem que ser, a informação que tem que ser, né? Então foi ótimo. E a minha filha, Ellen, e ali foi assim, eu fui vendo o sinal já naquele momento, no momento que você fez a primeira apresentação do grupo. Aí eu, nossa, 2 Ellens! E é engraçado porque não necessariamente é uma coisa, porque vai e engravida, mas eu tenho 4 mulheres que eu faço esse trabalho desde 2016. 4 mulheres com questões de engravidar e que engravidaram meses depois de terem feito o trabalho. Cada uma pela sua razão. Porque eu acho que eu não tenho que ser mãe, porque eu tenho medo, porque eu sou velha, porque eu tenho questões, não quero nem olhar para isso, eu não quero nem saber, filho, não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Hoje em dia baba, assim, é um menino até. Então é muito interessante, né? E o que acabou se percebendo nessas mulheres com essa ruptura dessa ligação com essa energia mal qualificada, né? Que vem da ancestralidade, que era uma repetição de padrão, era um medo, quer dizer, quando na hora do exercício, algum sentimento ali, alguma coisa que
porque a intenção não precisa trazer a dor de volta. Não precisa mais doer aquilo que doeu, né? Inconscientemente, você acessou o campo. Você acessou o campo daquela ancestral e, inconscientemente, através de um movimento, através, sei lá, de jogar um negócio na fogueira, de rasgar um papel e jogar e queimar, não importa o que foi. O fato que ali houve uma desconstrução de alguma coisa que estava fixada ali. A gente não, né, se você pensar, não, eu vi isso aqui, porque não sai daqui mais. Não é aqui da mente, né? Porque a mente fica mentindo, fica arrumando um monte de coisa para a gente, tudo, né? Um monte de desculpa, né? Mas não, é o sentimento. Que sentimento eu tive? Né? Aí está aqui minha cachorra falando. Só porque está falando de mulher, ela está aqui. Ô, Lua, olha lá, vocês estão ouvindo, não, né? Não, está longe. A minha já veio aqui, me deu uma cheiradinha e sentou aqui. Ouviu? Não ouviu ela falar? Lua, para, senta aí bonitinho. Muito bom. Não. E ela é enorme. Lua, não. Isso, chama Lua, né? Agora... Ela quer brincar. Muito bom, Ângela, ter você aqui. Gostei muito. Gratidão por ter aceitado o convite. Super adorei conversar. Quando quiserem, quando precisarem, estou aí super às ordens. Adoro, porque cada vez que a gente fala sobre isso, né? Se a gente despertar uma pessoa, duas pessoas para olhar para isso, já é maravilhoso, né? Quer dizer, é nítido que a gente está fazendo o que a gente deveria estar fazendo, o que a gente veio para fazer, né? Porque a gente não está fazendo isso à toa, né? Com certeza. Porque é muita responsabilidade, eu sei que muita responsabilidade, muito trabalho, sabe? Levar esse tipo de trabalho e a fala mesmo, né? Sendo responsável mesmo, né? Pelo aquilo que a gente está fazendo e pelo aquilo que a gente está falando, né? Então, se a gente atingir, mesmo que seja uma, duas pessoas, vamos junto. Porque se não for todo mundo, a gente também não vai. Né? Com certeza. É uma grande rede, né? Sim, um puxando o outro, né? Entrelaçamento, né? Sim. Então, a gente quer agradecer você pela nossa estar aqui participando conosco. Agradecer a todos que ficaram até agora conosco também. Aqueles que vão participar depois, que vai ficar gravado lá no nosso canal, né? No nosso canal tem muito vídeo legal também. Quem está chegando novo, conhecer o nosso trabalho, que temos um trabalho também de grande responsabilidade, como a Ângela Fusaro falou. E quem está nesse trabalho, assim, como nós, né, ajudando o outro, eu acredito que o mais importante é a seriedade e o comprometimento, né? E aí, quem nos conhece, né, Ângela, que teve contato com a gente, sabe da nossa responsabilidade e do nosso comprometimento como terapeuta integrativa, né, que somos. Então, agradecer a todos que estiveram aqui, que possamos ter uma ótima, uma excelente noite de sono e que a Ângela aqui deixa essa energia de transformação, da gente transformar as nossas informações repetitivas, de padrões repetitivos, né? É isso aí. Porque é como eu gosto de dizer, né? É se buscando que a gente se cura. Não tem outro jeito. É encarando as verdades, né? Então, é isso. Então, gratidão aí, pessoal. Muito obrigada.
Um beijo, Ângela, no teu coração. Beijo, Ângela. A gente teve um pouquinho de problemas técnicos, né? Por isso que demorou. Estamos com o aparelho novo aqui, então houve uma incompatibilidade aqui dos aparelhos, mas deu tudo certo. Tudo certo. Porque nosso campo de informação está na intenção de estar aqui com vocês, né? E aí aconteceu. Sim. Gratidão. Então, tá. Obrigada a vocês, meninas. Um beijo bem grande. Obrigada a todo mundo aí, tá, gente? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.